chupa-cabra, uma criatura que assombra as noites e os corações das pessoas ao redor do mundo. Desde que as primeiras histórias surgiram nos anos 90, essa figura mítica e aterrorizante se espalhou como fogo em palha seca, deixando um rastro de mistério e medo por onde passou. Mas afinal, o que sabemos sobre a origem desse ser enigmático? Será que ele é uma invenção popular, uma lenda urbana criada pelo medo coletivo? Ou há algo mais por trás dessa história que nos faz questionar nossa realidade? Prepare-se para o mistério e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os maiores enigmas do mundo. Vamos voltar no tempo para os primeiros relatos. Em 1995, na pequena cidade de Porto Rico, um agricultor fez uma descoberta horrível. Seus animais, geralmente saudáveis, apareceram mortos, drenados de seu sangue, com marcas estranhas em seus corpos. Não havia vestígios de ataque de animais selvagens e nenhum indício de que um ser humano tivesse cometido o crime. No entanto, os corpos das vítimas estavam bizarros, como se algo tivesse sugado toda a vitalidade deles. O termo chupa-cabra surgiu desse evento, uma criatura que supostamente atacava animais de criação, particularmente cabras, e chupava seu sangue, um nome simples, mas que passou a ecoar por todo o mundo, tornando-se uma lenda conhecida. Mas o mais curioso de tudo, relatos semelhantes começaram a surgir em outras partes do mundo, de México a Estados Unidos e até em regiões da América Latina. Cada nova história se acumulava, com testemunhas afirmando ter visto a criatura menos uma figura grotesca, de aparência monstruosa, com olhos vermelhos e dentes afiados. Alguns disseram que ela parecia um réptil, outros a descreveram como uma mistura de cão e macaco. Mas o fato é que, independentemente da aparência descrita, algo estava acontecendo, algo que não podia ser facilmente explicado. A popularidade do chupa-cabra cresceu de forma assustadora. Programas de TV, reportagens e até documentários começaram a abordar o mistério. Cientistas, jornalistas e caçadores de mitos viajaram para os locais dos avistamentos, tentando descobrir o que realmente estava por trás dessas mortes estranhas e inexplicáveis. Mas aqui está o grande mistério. Enquanto muitos acham que o chupa-cabra é uma lenda, outros acreditam que existe algo muito mais sombrio e real por trás dessas histórias. Será que esses primeiros relatos realmente indicam a existência de uma criatura desconhecida? Ou estamos apenas lidando com um medo coletivo alimentado por uma necessidade humana de explicar o inexplicável? E acredite ou não, há um detalhe que vai mudar completamente a maneira como você vê esse fenômeno. Algo que será revelado mais adiante neste vídeo, algo que muitos tentam esconder, mas que pode lançar luz sobre tudo o que você já ouviu até agora sobre o chupa-cabra. Mas antes de chegar a essa revelação, vamos entender o que os especialistas têm a dizer sobre o assunto. O que a ciência tem a oferecer quando o mistério parece escapar da razão? Será que existe uma explicação lógica para tudo isso? Ou o chupa-cabra é mesmo uma criatura real, além da nossa compreensão? Quando o chupa-cabra começou a ganhar popularidade, logo surgiram as tentativas de explicá-lo através de uma lente científica. Mas, por mais que as histórias se multiplicassem, as respostas não eram tão simples assim. Os cientistas começaram a investigar os casos, mas o que encontraram foi algo muito mais complexo do que um simples mistério de criatura desconhecida. A primeira questão levantada pelos especialistas foi: será que o chupa-cabra é uma criatura real, ou há uma explicação mais plausível por trás dos relatos? Com a chegada dos primeiros casos, muitos biólogos e veterinários sugeriram que a morte dos animais poderia ser causada por predadores conhecidos, como cães selvagens ou raposas. No entanto, o fato de que o sangue das vítimas estava misteriosamente ausente levou a uma nova linha de investigação. Talvez o verdadeiro causador fosse um parasita ou uma doença desconhecida. A hipótese mais popular surgiu quando os pesquisadores começaram a investigar uma doença chamada Toxoplasma gondii. Esse parasita, que afeta vários tipos de animais, incluindo cabras, pode levar a comportamentos estranhos e até a morte súbita dos animais afetados. Alguns especularam que talvez esse parasita fosse responsável pelos ataques de chupa-cabra, agindo de forma indireta ao desorientar os animais, deixando-os vulneráveis a predadores. Mas não foram apenas os parasitas que ocuparam o centro das discussões científicas. Vários especialistas também sugeriram que os avistamentos de criaturas misteriosas poderiam ser explicados por falhas na percepção humana menos uma combinação de medo e sugestão, potencializada pelo clima de mistério que envolvia os ataques. Os primeiros relatos criaram um ciclo, onde o que inicialmente parecia ser um ataque real se transformava em uma série de boatos que rapidamente se espalhavam, alimentados pela mídia. No entanto, em 2004, uma descoberta incomum em uma região remota do Texas
trouxe à tona uma nova explicação. Uma criatura com características de cão selvagem foi encontrada em uma área rural, em um estado de decomposição avançada. Quando os pesquisadores examinaram o corpo, chegaram à conclusão de que o animal não era uma espécie conhecida, mas sim uma espécie de coiote com uma doença rara, chamada mende, que causa perda de pelagem e aparência grotesca. A partir dessa descoberta, muitos acreditaram que o chupacabra fosse apenas uma espécie de coiote ou cachorro selvagem afetado pela mange, cuja aparência anormal poderia ter gerado pavor nos moradores e alimentado a lenda. Mas será que essa explicação é suficiente para encerrar o mistério? Aqui surge o grande ponto de virada no mistério. A questão que todos querem saber: por que tantos casos diferentes em lugares distantes relatam o mesmo tipo de criatura? Como explicamos o fato de que tantas pessoas, em lugares diferentes, viram algo semelhante, se a explicação for tão simples quanto uma doença canina? E esse é o grande suspense. O que está acontecendo além dessas explicações científicas que tentam prender tudo a uma explicação simples? O que os cientistas estão realmente escondendo sobre o fenômeno do chupacabra? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para compreender a verdadeira natureza desse mistério. Agora que já entendemos um pouco sobre as explicações científicas que tentam desvendar o mistério do chupacabra, é hora de nos aprofundarmos nos avistamentos mais intrigantes e desconcertantes dessa criatura ao redor do mundo. A maioria dos relatos de avistamentos vem de áreas rurais e remotas, onde a população em sua maioria tem uma ligação profunda com a natureza e com os animais. Esses testemunhos são os mais assustadores, pois descrevem encontros diretos com uma criatura que parece desafiar qualquer explicação lógica. Um dos casos mais famosos ocorreu em 2003, na pequena cidade de Canovanas, em Porto Rico, onde moradores locais afirmaram ter visto uma criatura misteriosa, com olhos vermelhos brilhantes e uma figura humanoide, atacando seus animais. Não eram apenas cabras, mas também aves e até cães. O pânico tomou conta da cidade, e os relatos se espalharam como fogo, alimentados pela descrição consistente de uma criatura que ninguém havia visto antes. Esse caso gerou uma série de investigações e até mesmo a presença de jornalistas e equipes de TV que documentaram as evidências de ataques. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de que, após esses ataques, o sangue dos animais estava completamente ausente. Um detalhe que parecia impossível de explicar. Na América Central, especialmente em países como México e Guatemala, relatos similares começaram a surgir. Em uma cidade no interior do México, testemunhas afirmaram ter visto uma criatura que se assemelhava a um réptil, com pele escamosa e dentes afiados, que atacava pequenos animais durante a noite. Os ataques eram sempre seguidos de uma total ausência de sangue, o que alimentava a ideia de que o chupacabra não era apenas um predador, mas algo muito mais sinistro. O que é fascinante sobre esses casos é a consistência das descrições de testemunhas, muitas vezes em lugares geograficamente distantes e sem nenhuma comunicação entre si. A criatura sempre era descrita com uma característica incomum: o ataque sangrento, a aparência grotesca e, principalmente, o medo aterrador que ela causava. Mas há também os casos que fogem à explicação convencional. Em 2006, em uma cidade rural no Texas, um agricultor chamado Carlos Ramírez registrou imagens de um animal que se aproximava de suas cabras à noite. Ao tentar capturar a criatura, ele descreveu uma figura estranha, com olhos brilhantes e uma pele esquisita, parecendo um misto de raposa e cão, mas com uma postura e comportamento muito mais agressivos. Quando Ramírez conseguiu se aproximar, o animal fugiu rapidamente, mas deixou para trás pegadas que mais tarde foram analisadas, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Algumas pessoas que analisaram as imagens acreditaram que ele havia filmado um coiote com mange, enquanto outras continuaram a acreditar que ele havia filmado algo muito mais raro. Mas o que realmente faz esses casos se destacarem é o número de testemunhas. Muitas vezes, famílias inteiras afirmam ter visto a criatura, e as descrições não variam muito de uma pessoa para a outra, o que desafia as explicações mais simples: o comportamento estranho do animal, seu ataque sistemático às cabras e a total ausência de sangue nas vítimas são características que não se encaixam nas explicações mais convencionais de ataques de predadores conhecidos. E aqui entra a grande questão que ainda paira no ar: e se não estivermos lidando com uma criatura conhecida? E se a explicação estiver mais além do que nossos olhos podem ver? Em muitos relatos, a descrição de como os animais são encontrados é angustiante. Não são apenas mortes comuns, mas algo mais macabro. Cabras, galinhas, porcos e até cães são encontrados mortos, com marcas no pescoço, muitas vezes com as veias abertas. E um detalhe fundamental: o sangue completamente ausente. E não estamos falando de simples ferimentos, mas de um sistema de ataque preciso, como se a criatura soubesse exatamente onde atacar. Mas por que o sangue é drenado? O que faria uma criatura, seja ela animal ou sobrenatural,
Agir dessa maneira, a ausência de sangue nas vítimas, é a chave desse enigma. E algumas das teorias mais chocantes começaram a ser formuladas. Uma das teorias que circulam é a de que o chupa-cabra não é apenas um predador, mas um ser que se alimenta de algo além da carne. Ele estaria, na verdade, absorvendo a energia vital das vítimas. Se essa teoria fosse verdadeira, ela abriria portas para novas especulações sobre o que o chupacabra realmente representa. Essa explicação se alinha com o conceito de seres que se alimentam da energia vital de outros seres vivos. Uma ideia que remonta além das antigas de criaturas que se alimentam não apenas da carne, mas da essência da vida. Seria o chupacabra uma manifestação moderna dessas entidades antigas? E, ao mesmo tempo, nos leva a outra questão ainda mais perturbadora. Será que essas criaturas não estão atacando apenas animais, mas também seres humanos? Sim, algumas testemunhas, embora raras, afirmam ter visto a criatura em questão, e algumas até alegam ter sido atacadas. Embora não haja provas definitivas de que o chupacabra tenha atacado seres humanos, o fato de que ele escolhe suas vítimas de maneira sistemática e estratégica levanta um questionamento. Será que ele realmente só está atrás de animais? Ou algo mais sombrio está em jogo? Porém, a grande surpresa que vai deixar você chocado está por vir. Existe uma teoria que pode explicar esses ataques de uma maneira que nunca imaginamos. Uma teoria que envolve muito mais do que simples predadores, ou até mesmo criaturas misteriosas. A resposta para o que está realmente acontecendo com esses animais pode estar mais conectada com o comportamento humano do que imaginamos. Chegamos a um ponto crítico do nosso mistério, o que se esconde por trás das cortinas da teoria oficial. Quando o chupacabra começou a ganhar notoriedade, muitos começaram a sugerir uma teoria muito mais sombria, menos algo que envolve o governo e experimentos secretos. Seria o chupacabra uma criatura real ou uma criação resultante de experimentos de manipulação genética? Se a explicação científica de uma doença canina comande ou até mesmo teorias sobre animais desconhecidos não são suficientes para explicar os ataques, o que restaria? Vamos considerar um fato alarmante. Em várias ocasiões, houve relatos de animais sendo encontrados com características extremamente estranhas, mais do que apenas uma simples perda de sangue. Algumas criaturas, como as vistas em diversas partes do mundo, pareciam ser geneticamente modificadas ou afetadas por algum tipo de contaminação que transformava sua aparência e comportamento. Em algumas teorias, especula-se que o chupacabra poderia ser o resultado de experimentos militares ou científicos realizados secretamente em bases isoladas. O conceito de manipulação genética já é uma realidade em vários laboratórios ao redor do mundo. E relatos de experimentos secretos, como os realizados pelos Estados Unidos na Área 51, levantam questões sobre o que realmente poderia estar sendo feito com animais e até humanos. Mas o que tem mais a ver com esses experimentos misteriosos? Alguns teóricos sugerem que o chupacabra seria uma espécie de experimento genético que deu errado, uma criatura criada para se alimentar de outras vidas. Existem também rumores sobre testes com substâncias químicas e radiação, que poderiam ter causado mutações nas criaturas encontradas nos ataques. Esses experimentos secretos poderiam ter gerado uma nova forma de vida, com necessidades biológicas extremamente diferentes das de outros predadores naturais. E, em um cenário ainda mais assustador, alguns acreditam que essas criaturas poderiam ser bioterroristas, ou seja, mutações manipuladas para espalhar doenças e gerar caos. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. E se o chupacabra for uma forma de arma biológica que escapou do controle dos cientistas? Mas essa é apenas uma teoria. O que realmente está sendo escondido por trás dessas pesquisas secretas? O que o governo e grandes corporações não querem que saibamos sobre o que está acontecendo nesses experimentos? A verdade é que, embora muitos tentem desmentir ou minimizar esses rumores, as coincidências não podem ser ignoradas. Os relatos consistentes de avistamentos e a presença de marcas incomuns nos corpos das vítimas indicam que algo está acontecendo além da nossa compreensão. E para aqueles que acreditam que a ciência tem todas as respostas, a verdade é que há algo muito maior acontecendo em segredo. Algumas pessoas acreditam que o chupacabra não é apenas uma criatura física, mas um ser de outra dimensão ou um fenômeno paranormal, o que se tornaria cada vez mais fascinante se considerarmos os relatos de encontros com criaturas que desafiam as leis da física. Descrições de seres que aparecem e desaparecem rapidamente como se fossem sombra ou até mesmo manifestação espiritual. Este fenômeno não seria um animal no sentido tradicional, mas algo originado de uma dimensão paralela ou de outra realidade. Esses relatos surgem de testemunhas que afirmam que, ao se depararem com a criatura, sentiu uma presença estranha, como se o próprio ambiente estivesse alterado. Relatos falam de uma sensação de desorientação, um tipo de neblina mental que os impede de compreender o que realmente está acontecendo ao redor deles.
E ao contrário das explicações científicas que associam o chupa-cabra a animais com doenças ou mutações, essas teorias sobrenaturais apontam para uma criatura com habilidades que parecem fugir do nosso entendimento racional. Alguns acreditam que o chupa-cabra possa ser uma manifestação energética de algo muito mais antigo, algo mítico, relacionado a espíritos de antigos povos ou até mesmo entidades que coexistem com a humanidade, mas não são visíveis para a maioria. É claro que isso levanta uma questão ainda mais perturbadora: o que essas criaturas realmente representam? Se o chupa-cabra não for apenas um animal, mas algo sobrenatural, isso implicaria em uma realidade paralela em que o que vemos e o que acontece ao nosso redor não é tudo o que existe. O fenômeno pode ser uma manifestação de um mal, uma presença de outra dimensão que apenas se revela em momentos de fragilidade humana, menos talvez quando a humanidade está mais vulnerável ou em situações de grande estresse. Para muitos, o chupa-cabra representa a última fronteira entre o real e o inexplicável, o fim da razão e a abertura para o mistério. Mas há também aqueles que acreditam que estamos vivendo um grande engano coletivo. Será que toda essa história do chupa-cabra não passa de uma lenda alimentada por medos antigos e pela imaginária coletiva? Será que a nossa necessidade de encontrar explicações para o inexplicável nos levou a criar uma criatura que nunca existiu, mas que agora toma forma nas mentes de todos? Para os céticos, o chupa-cabra é apenas uma farsa criada pela mídia e pelas histórias locais. Mas, mesmo entre os céticos, há algo que não pode ser ignorado. Os relatos continuam. As mortes de animais, a ausência de sangue, os avistamentos, eles continuam a acontecer e continuam a ser testemunhados por pessoas em todo o mundo. A grande pergunta, então, é: o chupa-cabra é uma criatura real ou um fenômeno desconhecido? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas o que importa aqui não é encontrar uma explicação científica ou sobrenatural, mas sim compreender o impacto que essas histórias têm sobre nossa visão do mundo. O chupa-cabra é, sem dúvida, um fenômeno que vai além do simples medo, tocando as partes mais profundas de nossa psique e nos fazendo questionar o que realmente sabemos sobre a realidade. E assim, o mistério permanece. O chupa-cabra, seja como uma criatura real ou uma manifestação de algo maior, segue deixando sua marca no imaginário coletivo. O que será que ainda está por vir? Talvez as respostas que buscamos estejam mais perto do que imaginamos, ou quem sabe nunca saberemos a verdade completa. Chegamos ao fim de mais uma história misteriosa, mas o chupa-cabra continua a ser um enigma sem solução. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho para ficar por dentro de mais mistérios e histórias incríveis. Até o próximo vídeo, e que as sombras da verdade sigam com você.